Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos para o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos hoje ao vivo, e eu estou esperando pelo menos alguém aqui para interagir comigo. Esta semana nós não conseguimos um tempo hábil para fazer a gravação da lição, e por isso eu não postei o vídeo antes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas às vezes eu preciso de, no mínimo, 6 horas, né? Quando tudo dá certo, quando eu não perco áudio, não perco vídeo, não tenho interrupções, eu preciso aí de mais ou menos 6 horas para fazer o vídeo da Escola Sabatina. E às vezes a gente gasta aí um dia, né? Quando eram aquelas lições sobre Daniel, sobre profecias, por vezes eu gastei 2 ou 3 dias para fazer o vídeo da lição. Então dá muito, muito trabalho. E essa semana, começou a semana e eu não consegui gravar, né? Além das atividades do trabalho, dos filhos, da editora, né? O Judá é uma novidade, então às vezes nós demoramos a dormir e às vezes temos de acordar bem cedo, porque criança vocês conhecem, né? Criança às vezes só quer dormir no colo e tem que ser em pé, não pode ser sentado não, né? Quem não teve filhos ainda acha que talvez eu estou exagerando, mas quem já teve filhos sabe exatamente como que é. Então, eu falei assim, olha, não terá como gravar a lição essa semana, não consigo tempo. E o tempo que geralmente eu faço é quando as crianças vão dormir à noite ou eu acordo bem de madrugada. E são os 2 momentos que a Fernanda precisa de mim, às vezes, para socorrê-la aí com o neném. Senão ela também não dorme, né? Só que aí eu conversei com ela e falei, puxa, as pessoas estão cobrando a lição, nós vamos ficar sem a lição. Ah, isso não pode ser assim, né? Aí eu falei, eu tenho uma ideia. Amanhã cedo eu vou fazer uma live. E aí eu não vou precisar de tempo para editar. Eu já gravo e já entra direto no YouTube, no horário das pessoas. Então, eu vou fazer essa experiência. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, que a imagem esteja boa. É a primeira vez que nós estamos fazendo. Eu tentei umas vezes no passado, mas os equipamentos eram muito inferiores, né? Agora estamos tentando fazer esse estudo da lição ao vivo e eu espero que dê certo. Então, eu vou iniciar aqui pela parte de sábado. Como é ao vivo, eu já orei aqui, mas eu vou convidar vocês para fazermos mais uma oração. Vou me ajoelhar aqui e vamos pedir pelo estudo da lição. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia. Hoje acordamos com saúde, com vida. Isso já é motivo de alegria, já é motivo de agradecimento. Por favor, que os teus anjos estejam conosco. Vamos abrir a Bíblia e que esse estudo seja abençoado, que possamos compreender corretamente os conceitos da ira divina. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu estou sozinho aqui. Se você deixar uma pergunta, talvez eu demore para ver, mas é ao vivo, né? A gente precisa fazer uma escola sabatina, né, com perguntas, com participações. Então, quinta-feira, quinta-feira não, lição 5, a ira do amor divino. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve sua ira, sem despertá-la totalmente. Perceba que o verso para memorizar, ele menciona a palavra ira e diz que Deus conteve sua ira, sem despertá-la totalmente. A ira de Deus só será completamente manifesta após o fechamento da porta da graça, quando então os ímpios, aqueles que receberam a marca da besta,
provarão a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Na parte de sábado, eu vou destacar o seguinte trecho. O Deus que é amor manifesta ira contra o mal. Precisamente por causa do seu amor. Então vamos lá. O Deus que é amor manifesta a ira contra o mal. Por vezes, as pessoas têm dificuldade de entender quem é Deus. Se Deus é amor, por que ele mandou destruir os amalequitas, os povos de Canaã? Porque no Velho Testamento vemos um Deus que parece um Deus que está sempre irado. Bem, quem já leu a Bíblia sabe que essa não é uma visão muito correta, porque na maioria dos casos nós vemos a manifestação do amor. Só que as pessoas têm uma concepção de amor equivocada e pensam que esse amor de Deus, por vezes, é um amor boboca, né? É um amor, vamos imaginar que o bandido sempre vem para te roubar e está tudo bem e fica por isso mesmo, e pintam e bordam com você e está tudo bem. Mas não é assim, Deus se dá a respeito. Então Deus é muito, muito longânimo, Deus não quer que ninguém pereça, mas haverá um acerto de contas. Afinal, quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Preste atenção nisso. Então, se Deus sempre poupasse os ímpios, ele estaria sempre sacrificando os seus seguidores. Se você ama crianças, você precisa odiar abusadores, você precisa odiar a ideia do aborto, porque o aborto e os abusadores fazem mal a uma criança. Então, veja que a ira é a segunda face da moeda, que de um lado é amor e de outro lado é ira. Existe o amor para o bem. E quem ama o bem, odeia o mal. Quem ama a honestidade, odeia o suborno. Você está entendendo? Então, se Deus tem um grande amor para com os seus filhos, a sua ira se manifestará para com quem faz mal aos seus filhos. Esse é o conceito básico da lição, esse é o resumo da lição que temos aqui na parte de sábado. O Deus que é amor manifesta a ira, mas contra quem? Contra o mal, quem pratica o mal para com os seus seguidores. Então ele manifesta a ira por causa do amor. Vamos para a parte de domingo. Temos alguma pergunta aqui? Não vi nenhuma no chat. Domingo, angustiados pelo mal. Leia Salmo 78. O que essa passagem revela sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões do seu povo? A própria lição aqui na parte de domingo faz um resumo de como é esse relacionamento de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Então, olha. 1. O povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades, sacrifícios de crianças, coisas abomináveis. Então Deus se afasta. Quando Deus se afasta, seres daqui deste planeta que não têm um pacto com Deus, aqui no caso nações estrangeiras, podemos acrescentar aqui incentivadas por anjos malignos, elas vão lá e oprimem o povo de Deus. E agora o povo de Deus oprimido clama por libertação. E em sua graça, Deus concede libertação ao povo. Essa é a dinâmica do livro de Juízes. Deus enviava um juiz, um libertador. E quando o povo, então, de Deus é liberto, a prosperidade, a tranquilidade, levava as pessoas a se afastarem de Deus. E novamente se rebelavam contra Deus, de forma ainda pior. Deus se afastava e vinha um opressor. Esse é o ciclo. E esse ciclo é narrado em Salmo 78, que a pergunta 1 menciona. E aqui em Salmo 78, é um texto grande, eu quero ler com vocês uns 3 ou 4 versos.
onde nós vamos encontrar a palavra ira. Vamos ver Salmo 78 a partir do verso 30. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. Veja aqui a expressão, a ira de Deus contra os israelitas que estavam reclamando. Saímos do Egito e não temos nada para comer. Quantas vezes reclamamos assim, né? Temos um carro, o carro está um pouco velho e fala, não temos nada para andar. Aí temos uma casa e reclamamos da nossa casa, não temos nenhuma casa decente para morar, né? Mas temos, Deus dá as bênçãos e precisamos reconhecer. Sabe qual que é o problema? O problema se chama cobiça. Às vezes, nós olhamos pessoas que têm mais conquistas do que nós. E aí as nossas conquistas parecem que não são nada. Então reclamamos. Deixamos de valorizar as nossas conquistas. Quais eram as conquistas de Israel? Havia sido libertado, não eram mais escravos, estavam caminhando rumo a uma terra, iam ter a sua própria terra, a sua casa própria, e estavam sendo alimentados pela água que saía da rocha e pelo pão que caía do céu, o maná. E aí falaram, não temos nada para comer. Isso está lá em Números 11. Apenas este maná. E aí Deus falou, vocês querem comer carne? Então tá bom, vocês vão comer bastante carne. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz, até vocês se enfastiarem disso daqui. E esse é o episódio que o Salmo 78 recorda. A carne ainda estava na boca deles quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Porque, infelizmente, nós repetimos este mesmo ciclo. Vivemos uma vida ali, longe, distante de Deus, e aí, de repente, a pessoa passa por um infortúnio, fica doente, está à beira da morte, e aí, arrependido, procura a Deus. Mas não seria melhor lembrar-se do Senhor enquanto ainda somos jovens, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles prazer. Então, o que aprendemos aqui com essa passagem sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões do seu povo? Ele castiga, não querendo a destruição, mas ele castiga buscando o arrependimento. O pai que odeia o seu filho não disciplina, mas o pai que ama aplica a vara. Lembrando, quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. A ira divina é a resposta adequada do amor contra o mal, pois o mal sempre causa sofrimento a quem Deus ama. Toda vez que você diz sim ao mal, você está dizendo não ao bem. Às vezes, eu sou convidado para pregar em algum lugar distante. E aí, eu fico tão sentido, né, de não poder atender o convite, mas eu explico para os irmãos, olha, eu trabalho no trabalho secular durante a semana. No fim de semana, eu gravo lição, eu trabalho com a editora, revisamos livros. E se eu viajo para pregar, eu digo sim para você, eu estou dizendo não à minha esposa, que está com criança pequena, e aos meus outros filhos. Então, quando dizemos sim para uma coisa, dizemos não para outra. Quer ver só? Às vezes, existe uma pessoa que sempre pede dinheiro emprestado para você e nunca paga, né? E às vezes é alguém da família. E às vezes é um dinheiro que você reservou para fazer um passeio com os seus filhos, para comprar um novo eletrodoméstico para a sua casa.
E aí aquela pessoa pede o dinheiro e ela fala, não, eu vou acertar, e você já sabe que ele não vai acertar, né? E você também fica constrangido a não emprestar, puxa, eu quero fazer o bem, e aí você empresta e gera aquele caos na família, né? Mas você pode explicar para a pessoa, olha, se eu dizer sim a você, é o dinheiro que eu utilizaria para fazer um passeio com as crianças, né? Então, nomeie aquele dinheiro, né? Dê um propósito para que você consiga manifestar o amor e, ao mesmo tempo, a justiça. Esse é o desafio da lição. Olha, eu não posso emprestar esse dinheiro para você, né? Aí a pessoa, mas quer dizer que você não me ama? Não é isso. Mas se eu emprestar para você, eu estou deixando de amar a minha esposa, né? De comprar aqui esse eletrodoméstico, de fazer esse passeio com as crianças. Se eu digo sim para você, eu estou dizendo não para outra pessoa. Esse é o dilema, amor e ira, amor e justiça. Vamos aqui para segunda-feira. Temos alguma pergunta aqui? Não vi nenhuma interrogação aqui. Então, vamos lá. Pergunta 2. Reflita sobre a reação de Jonas ao perdão de Deus aos ninivitas. O que isso nos diz sobre Jonas e sobre Deus? Jonas, capítulo 4. Vamos dar uma lida? Na sua lição da escola sabatina, leia os textos. Porque o importante da lição é a Bíblia. Se você passa a lição, né, e não abre nenhum texto da Bíblia na recapitulação no sábado, né, fica como se a palavra de Deus não tivesse ido. É igual pregar, fazer um sermão e não ler nenhum texto da Bíblia. Então vamos lá, Jonas capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com isso o quê? Jonas foi pregar em Nínive. E qual que era a pregação de Jonas? Em 40 dias e a cidade será subvertida, vocês serão destruídos. E a cidade se arrependeu. E se a cidade se arrependeu, Deus também se arrependeu do mal que ia fazer. Porque Deus iria destruir Nínive condicionado à postura de rebelião. Uma vez que não há postura de rebelião, Deus também não mantém o seu juízo, a sua destruição. Mas Jonas odiava os ninivitas. Jonas estava com sangue no olho. Jonas queria ver, era um negócio explodir. Jonas queria ver de camarote ali. E aí, quando ele percebeu que Deus não destruía, né, Nínive, e ele sentou debaixo ali, fez um lugarzinho, uma cadeira, e Deus mandou uma plantinha, e agora até a plantinha morreu, e aí Jonas falou, pronto, não destrói os ninivitas, e até a plantinha que me fazia sombra morreu também, e ele ficou desgostoso, ele ficou irado. Veja a expressão. Jonas ficou irado porque Deus não manifestou sua ira. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse antes de sair de casa, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se. Jonas conhecia a ira de Deus. O problema, a ira de Jonas era que Deus não aplicava sempre a sua ira, demorava. E aqui é prova, porque esse texto está no Antigo Testamento, de que não existe aquela questão de um Deus impiedoso, insaciável, inclemente no Antigo Testamento. Deus, sim, manifestou sua ira no Antigo Testamento, mas demorava. Deus tardava em se irar, e é o que Jonas comenta, porque ele é grande em benignidade e que te arrependes do mal. Como assim Deus se arrepende? Os ninivitas não mudaram? Então, se as condições mudaram, a sentença de Deus também mudou. Como as condições futuramente voltaram, Deus também destruiu os assírios. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Jonas estava exagerado aqui. Ele estava se expressando de uma maneira incongruente. E aí Deus chama a atenção de Jonas para isso. Verso 4. Jonas,
É razoável essa tua ira? Olha, você pode se irar. Agora, a sua ira é razoável? Você se lembra lá do texto de Efésios? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Qual que é a ira que nós podemos ter? Isso já nos leva para a lição de terça-feira. Mas antes, as pessoas que receberam a graça de Deus deveriam ser as primeiras a reconhecer que essa graça é imerecida e assim estar dispostas a estendê-la aos outros. Jonas recebeu a graça de Deus e não percebeu que ele também era pecador. Ele havia fugido e ele suplicou para que Deus poupasse a sua vida no ventre do peixe. E agora o mesmo Jonas que fora perdoado e que viu todos em Nínive se arrependerem, do mais pobre até o rei, ele não estava disposto a conceder o mesmo grau de misericórdia que ele havia recebido. E aqui que é o problema. Esse é o problema do livro de Romanos. Romanos capítulo 1, Paulo expressa a ira de Deus. Isso aqui é importante. Abra comigo aqui em Romanos. Eu nem planejei falar isso, irmão, mas está tão gostoso. Estamos com mais de 100 pessoas aqui e eu estou assim sentindo como se estivéssemos juntos na mesma igreja. Depois eu vou ler os comentários de vocês, tem muitos aqui no chat ao vivo, né? Eu só vejo o que está no chat ao vivo. Se você deixar um comentário abaixo, eu não vou ver. Então preste atenção para você entender um pouco aqui da abertura do livro de Romanos. Romanos 1, verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Olha, a justiça de Deus se revela no evangelho, ok? Aqui temos o evangelho, e aqui temos a justiça de Deus se revelando na história de Jesus. Agora veja o verso 18, Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu. Olha só, temos em 2 versos, Paulo falando que a justiça de Deus se revela no evangelho, mas logo depois ele fala que outra coisa se revela também. O que é? A ira de Deus. E a ira de Deus se revela contra quem? Contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles não são ignorantes, Paulo diz. Eles conhecem a verdade. Eles conhecem o poder de Deus. E eles têm conhecimento, mas eles preferem adorar a criatura em lugar do Criador. E por isso Deus os entregou a paixões infames. E eles praticam aquelas paixões infames e se tornam ainda piores. Eles, no verso 28, repete a mesma ideia. Detém a verdade pela injustiça. Olha o verso 28. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E agora no verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Qual a sentença de Deus? A ira de Deus, que se revela do céu. Eles sabem que estão fazendo errado. Conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí a ira de Deus se revela do céu. E aí os judeus que estavam lendo isso e pensaram assim, tem que queimar mesmo, tem que destruir, né? Nínive tem que passar por cima com trator, não tem jeito. Os maus precisam ser destruídos. Isso é uma verdade. Só que aí no capítulo 2, Paulo diz o seguinte, né? Você aí tá condenando os mundanos, né? A ira de Deus para eles.
E ele fala assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Romanos 2:2. E se você, que condena os pagãos do capítulo 1 por fazerem aquela lista de coisas, e se você pratica a mesma lista de coisas, você acha que você está em situação diferente? Você acha que a ira de Deus não vai pegar você? Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. É o verso 6 do capítulo 2 de Romanos. Glória, honra e imortalidade, aqueles que perseveram em fazer o bem. Porém, veja agora o verso 8. Ira e indignação aos facciosos, aos que desobedecem à verdade. E aí Paulo diz: vocês que estão condenando os mundanos, quando vocês fazem as mesmas coisas, vocês se tornam destinatários da mesma ira que se revela do céu. Não adianta dizer: mas eu sou da igreja, eu fui batizado, se você pratica as mesmas coisas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Se você condena os pagãos que praticam essas coisas, e você faz o mesmo, não importa se você é filho de Abraão, se você é batizado, adventista, batista, metodista, não importa a placa da igreja. O juízo de Deus é segundo a verdade e retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A ira de Deus se revela do céu. E a ira de Deus vai te pegar também. Esse era o dilema de Jonas. Ele queria a ira de Deus para os outros. E ao praticar as mesmas coisas, se esqueceu que a ira de Deus deveria cair em cima dele também. Porque ele estava desobedecendo a Deus. Podemos ter ira? Terça-feira, indignação justa. Lá em Efésios diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resumindo, você pode ficar indignado com algum mal que fazem para você. Pediram dinheiro emprestado e não pagaram. E aí você saiu na rua, eis que a pessoa está chupando ali um picolé, né? Comprou um pote de açaí de R$50, e você fala assim: sujeito, não me paga. E aí você fica bravo, né? Olha, a pessoa está cometendo uma injustiça. Agora, eu dei um exemplo simples. E quando você percebe uma injustiça a seus filhos, você descobre que bateram em um filho seu ou até fizeram coisa pior, e você fica muito irado. Irai-vos, mas não pequeis. Você não pode permitir agir sob o peso da paixão. Você não pode agir controlado pela ira. E você, num contexto de marido e mulher, ao você ficar indignado com uma situação, você não pode perder o autocontrole. E se você perder o autocontrole, você precisa reatar os laços antes do outro dia, porque senão o coração vai ficando endurecido. Então, santa indignação é o que nós vemos aqui Jesus no templo. Às vezes as pessoas falam: Jesus é tão mansinho, né? Jesus é só palavras de amor, e aí confundem esse amor com permissividade. Vamos ver aqui Mateus, capítulo 21, verso 12. Mateus 21, verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Muitos pensam aqui que Jesus tinha lágrimas nos olhos, por causa de um texto de O Desejado de Todas as Nações, mas se você ler o texto, você verá que ele tinha lágrimas na voz. Que negócio de lágrimas na voz? Jesus falava de maneira triste, mas ele falava. A ira de Deus é um ato estranho para Deus, a destruição dos ímpios, mas haverá ira. Agora, pense em você ali no templo e vendo: olha,
esse sujeito ali, né, virando mesas aqui, gente, ele não podia fazer isso, ele se excedeu. Isso é o exemplo da ira de Deus. Ali Jesus, como homem, começa a virar as mesas, porque os líderes religiosos de sua época haviam transtornado a igreja, o templo, a religião da época. E qual a situação das pessoas? Isso não é bom de fazer, ele não está obedecendo Caifás. Então, quem sabe para as pessoas que estavam olhando, elas estranharam a ira do Filho de Deus, né? Mas hoje nós olhamos para isso e falamos, não, é um ato justo, legítimo. Ele estava indignado com a quebra dos mandamentos, com a desobediência, e ele foi lá e pôs as coisas no seu lugar. Você se lembra de outro ato de santa indignação? Eu vou dar aqui o exemplo de Finéias. Eles estavam ali na beira de Moabe, e os moabitas enviaram aquelas suas lindas garotas em trajes que não cobriam as coxas, em trajes que mostravam os seios, né? E os filhos de Israel ficaram encantados com aquele negócio e eles ficaram assim perdidos e eles se entregaram à fornicação. E uma praga veio sobre os israelitas. E aí os líderes fiéis foram orar e falaram, poupa, Senhor, o teu povo. Por favor, Senhor, nós pecamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Aplaca a tua ira. E de repente, enquanto eles oravam, passou um casal todo alegre, sorridente, pulando. E entraram numa barraca. E foram fornicar dentro da barraca. E aí o zelo santo tomou posse de Finéias. E Finéias pegou um dardo, uma lança. Ele foi naquela barraca. E ele olhou, transgressores, o povo está morrendo, a ira de Deus está sendo derramada, nós estamos pleiteando, nós estamos orando, e vocês quebrando os mandamentos de maneira abusada. E ele então pega a sua lança e crava aqueles dois homens no chão. A Bíblia diz que a lança cravou os dois pelo abdômen. Um estava em cima do outro. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia louva o ato de Finéias. Ele fez expiação. Então, esse é um exemplo de justa indignação. Davi, como rei, aliás, não era rei ainda, mas como futuro líder de Israel, quando um homem fala, eu matei Saul, e Davi pensa assim, eu que deveria ser o próximo rei, não matei Saul, porque era ungido de Deus, e agora esse sujeito diz que viu que Saul estava fraco, foi lá e cortou a cabeça de Saul, e traz aqui, né, os seus braceletes. Ele não podia ter feito isso com Saul. Ele pergunta ao amalequita, você fez isso mesmo? Sim, eu fiz. E ele ordenou a morte daquele homem. Então, veja, estou dando exemplos bíblicos aqui de justa indignação. Hoje, não estamos mais na teocracia, né? Lembrando, eu vou falar algo para vocês aqui que aplica-se à nossa casa, né? Meu filho, essa semana, queimou a mão, foi tirar umas pizzas do forno. Eu falei, olha, você tira a pizza do forno, sirva para as irmãs, né? E ele queimou a mão. E a mais novinha fez o quê, assim? A mais novinha riu dele queimando a mão. E ele já tem, né, esse tino aí para ter o sangue quente. Ele foi lá e empurrou ela, né? E eu ouvi a situação, eu estava no meu quarto. Eu falei, filho, você não pode aplicar a violência. Ela riu de você. Nós devemos dar a outra face. Nós não devemos resistir ao perverso. E você resistiu ao perverso. Eu precisei aplicar o castigo físico, né? Precisei dar umas correadas nele. E aí ele, indignado, falou, pai, o senhor disse que eu não posso praticar
a violência e eu bati na minha irmãzinha, e agora o Senhor está me batendo? Ele falou, olha, se devemos praticar o amor, porque o Senhor está aplicando para mim aqui a punição. Esse é um dilema que precisa ser explicado. E eu falei, filho, porque na posição que eu estou na punição, eu estou na posição de aplicar a disciplina. E eu li ali o texto de Provérbios para ele. Uma pessoa na mesma posição que eu, um pai de outra família, eu não posso aplicar o castigo físico nele, a Bíblia não me dá essa autoridade. E, pai, e a regra do olho por olho e o dente por dente? Eu falei, filho, a regra do olho por olho, dente por dente, que vamos ver aqui na quinta-feira, ela não se destina a fazermos justiça com as próprias mãos. Então, depois de dar os exemplos bíblicos, eu estou contando essa história para dizer que nós não temos autorização para fazer a justiça com as próprias mãos. Tiago, mas no Antigo Testamento não era olho por dente, né? Olho por olho, dente por dente? Não, não era assim. Tanto é que essa regra veio para que as pessoas não fizessem justiça com as próprias mãos. Porque vão lá, matam um filho seu, você, né, fala assim, mataram o filho meu, agora eu vou fazer uma emboscada aqui, passo arame na porteira, pego a minha espingarda dentro no meio do mato. Na hora que ele passar com o cavalo, eu atiro nele. Aí eu mato o filho do outro. Aí o outro vai e mata o outro filho meu. E esse negócio não tem fim. Então, para proibir a vingança privada, Deus colocou aquela regra, olho por olho, dente por dente. Agora, essa regra se aplica ao juiz. Então, a pessoa viu que mataram seu filho. Ele está proibido de fazer a justiça. Por isso que a pessoa tinha cidade refúgio. Ela corria para a cidade refúgio e agora o vingador do sangue não podia pegar a pessoa. Ele precisava recorrer ao juiz e o juiz iria avaliar o caso. Olha, ele realmente matou seu filho, né? Não havia motivo, foi premeditado. Não, ele não pode ficar na cidade refúgio. Arrasta o sujeito para fora. Vai ser apedrejado. Matou lá, vai morrer olho por olho, dente por dente. Então, a regra olho por olho, dente por dente é uma regra processual direcionada aos juízes. Direcionada aos juízes. O juiz, ao ver o caso, se utilizará do mesmo peso e da mesma medida para pronunciar a sentença. E foi isso que eu expliquei para ele. Aqui em casa eu sou o juiz. E aí eu chamei a mais novinha. E ele falou, pai, agora tem que bater nela também. O senhor bateu em mim? Eu falei, não. Porque nela você bateu. Ela eu preciso admoestar. Eu preciso advertir. Mas se você já bateu nela, pela risada que ela deu, se eu bater nela, ela está apanhando 2 vezes pelo mesmo ato. E eu expliquei que existe esse procedimento na Bíblia. A Bíblia nos orienta a dar esmolas. Mas se você dá esmolas e faz disso publicidade, coloca uma foto no Instagram, olha eu aqui dando esmolas, você já recebeu a sua glória. Mas se você dá esmolas em secreto, o nosso Pai Celestial que viu, vai te retribuir. Mas se você já pegou a glória, aí Deus não pode retribuir você 2 vezes pelo mesmo ato. Então, existe a santa indignação na Bíblia, né? Só que nós não podemos, hoje, utilizarmos da violência, porque não existe nada na Bíblia que nos autorize a usar da violência. Ali no contexto de Israel era uma teocracia e os juízes aplicavam a lei de um modo diferente hoje, quando a religião está separada do Estado. Então podemos nos indignar, mas jamais podemos xingar. Podemos ficar, né, com um zelo sagrado, principalmente quando a religião de Deus é espezinhada, quando a palavra de Deus é desacreditada, mas não podemos agir dominados pela paixão e perdermos o domínio próprio. Podemos ficar indignados quando percebemos
que as pessoas mais vulneráveis são oprimidas, é o que diz a lição. Jesus se indignou quando restringiram o acesso às crianças e Jesus ficou indignado com a dureza de coração daquelas pessoas. Vamos então para a quarta-feira. Eu queria fazer algo até mais sucinto, mas está tão gostoso estudarmos a Bíblia aqui juntos. Estou procurando se há alguma pergunta e não encontrei aqui a pergunta. Vamos para a quarta-feira. Deus não se agrada de afligir. Sua ira é exclusivamente dirigida contra o que prejudica suas criaturas. Porque Deus trouxe juízo a Jerusalém por meio dos babilônios? Porque ele puniu os babilônios depois. Então, Esdras 5, verso 12. Vamos dar uma olhada aqui. Esdras 5, verso 12. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus. Vejam a expressão, ira, ela aparece aqui. Ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Primeiro ponto. Quanto tempo Israel ficou na terra prometida desde que Moisés e Josué conquistaram ali Canaã até Nabucodonosor? Quanto tempo aqui? Quanto tempo? Eles entraram na terra prometida em 1405 antes de Cristo. E eles vão ali para a Babilônia por volta do ano 600 depois de Cristo. Então, 600 antes de Cristo. Então você tem que fazer um cálculo, né, de 600 antes de Cristo a 1400 antes de Cristo. Nós chegaremos a 800 anos. Até irem para a Babilônia, 800 anos. É muito mais do que a história brasileira. Porque a história brasileira, convenhamos, ela começa ali em 1600, né? Não tinha quase ninguém aqui em 1600. O negócio vai tomar proporção em 1700, né? Então, nós não temos 500 anos de história. 500 anos que descobriram a Terra, mas até vir pessoas morarem aqui. Deus suportou com longanimidade Israel por 800 anos. Então, primeiro vieram os moabitas, né? Tomavam a comida de Israel. Depois vieram os egípcios. Depois veio a Síria, e a coisa começou a ficar grave, né? Quando vem a Babilônia, aí eles são elevados em cativeiro. Então é o texto aqui de Esdras. Depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus do céu, depois de 800 anos, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para Babilônia. Mas depois, né? Aliás, eu quero ler mais um aqui. Segundo livro de Crônicas, 36:16. O que aconteceu? Deus não avisou, né? Eu já vou ler aqui a pergunta do Victor. Por que muitos têm medo do Antigo Testamento? Por dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. E também tem medo do livro do Apocalipse. É porque no livro do Apocalipse, eles só pensam que Apocalipse é destruição. Eles não veem o ritual do santuário no Apocalipse. Eles não veem o evangelho no Apocalipse. E eles só veem as pragas. É o que as pessoas lembram do Apocalipse. Só praga e só destruição. Mas eles não veem que os mártires que foram degolados estão ali clamando: até quando, Senhor? Até quando não nos livra dos ímpios, né? E no Antigo Testamento, a pessoa não percebe esses 800 anos de misericórdia. Elas pensam, Vitor, que foi assim. Israel era uma criança, aí olhou ali um negócio na estante, futucou, quebrou, caiu no chão, e ali Deus já vem e corta um braço. É isso que elas pensam. Mas não foi assim.
Deus é tardio em irar-se. Deus mandou avisos, não mexe aí, não faz isso, vai dar errado. Olha aqui, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16. Estamos com quase 200, vamos para 200 pessoas na nossa classe de escola sabatina. Olha que maravilha. Segundo o livro de Crônicas 36, 16. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo, da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Então Deus enviou avisos, não foi aquela coisa assim, o menino enfiou o dedo no enfeite, caiu, quebrou, levou a punição. Não, 800 anos, muita misericórdia, misericórdia e mais misericórdia, longânimo, tardio em irar-se. Aí Deus enviou os profetas. O que eles fizeram com os profetas? Mataram os profetas. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi lançado num poço e ficou apodrecendo ali numa cisterna. E os profetas eram maltratados, desacreditados. Aí eu vou fazer um paralelo com hoje. Vocês acham que Deus não está sendo longânimo para conosco, não? Adventistas do 7º dia? Nós já tivemos mais fervor. Quem era da década de 80, 90, vocês sabem que eu estou falando. Antes dos anos 2000, nós éramos mais fervorosos. Sim, éramos conhecidos como povo da Bíblia. Éramos distintos, nossas reuniões eram distintas, não é mesmo? Agora, nós temos um profeta também. Como que estamos lidando com os profetas? Será que estamos, como diz aqui o texto, desprezando as palavras dos profetas? Deus enviou um profeta ali, tem os livros. Será que estamos lendo os livros? E muitos leem e falam, não é bem assim. A parte que me favorece é inspirada. A parte que me adverte, essa não vale. Não pode ler Ellen White na igreja. Irmãos, a ira de Deus pode se levantar contra nós também. Muito sério isso daqui. Bem, aí o que Deus fez com Babilônia? Jeremias 51. Então, Deus utilizou Babilônia para punir Israel. Só que Babilônia também cometeu atos ímpios. E aí Deus utiliza a Medopérsia para punir a Babilônia. E depois Deus utiliza a Grécia para punir a Medopérsia. Jeremias 51, 24. Pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, ante os vossos próprios olhos, diz o Senhor. Pronto. Tem uma pergunta aqui do Solano. A ira divina ou justiça divina pode ser realizada por outras pessoas não cristãs a pessoas cristãs? Sim. É o texto que lemos aqui, Solano, de Jeremias 51, 24. Pagarei a Babilônia a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, ante os vossos próprios olhos. 25. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor que destróis toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti e te revolverei das rochas e farei como um monte em chamas. Ele utilizou Babilônia para punir Israel. Depois, ele vai punir Babilônia. É o que nós lemos aqui. Agora eu vou dar um exemplo dentro do cristianismo, Solano. Vamos abrir aqui a Bíblia em Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Opa, estou no 7 aqui. Daniel, capítulo 8, verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões. Transgressões de quem? Dos cristãos. Durante a Idade Média, a igreja cristã
ela foi se desviando. Primeiro começou lá o batismo infantil, né? Depois veio a ideia da imortalidade da alma. Aí veio o abandono ao sábado. E as verdades bíblicas foram sendo derrubadas. Por causa dessa transgressão, nos primeiros séculos, Deus permitiu um poder opressor, o chifre pequeno, durante os 1260 dias. O texto diz aqui, por causa das transgressões, os cristãos foram punidos. Então, a pergunta do Solano, como na época dos hebreus, sendo a mão do juízo sobre elas, sim, o papado foi um meio utilizado de punir o povo de Deus por causa das transgressões. Por causa das transgressões, eles foram entregues ao papado. E depois, como Deus puniu Babilônia por punir Israel, ele também vai punir o papado, que é o que vemos em Apocalipse, capítulo 13. Temos outra pergunta aqui? Não. Quem sabe se o irmão Tiago é pastor ou não? Diz alguém que sabe, irmã Analícia. Não, eu não sou pastor, não. A minha família é adventista há mais de 120 anos, irmãos. No interior do Espírito Santo, foi um dos lugares onde o adventismo começou no Brasil, juntamente com Santa Catarina. Então, há muitos pastores na minha família, muitos administradores. Eu já pensei, né, em ser pastor quando era mais jovem, mas não, eu sou da área jurídica, né, eu sou servidor público e gosto muito de estudar teologia, gostaria de montar cursos de teologia aqui para estudarmos juntos, assim como fizemos com a série Teologia das Alianças, Hebreus, né? Fui primeiro ancião muitos anos, mas hoje eu só tenho condições de me dedicar aqui ao canal, porque é bem exigente. Eu prego nas igrejas, procuro ajudar sempre, mas hoje estou aqui dedicado ao canal. Terça-feira, última parte, demonstre compaixão. Alguns têm receio de que a ira divina seja interpretada erroneamente como justificativa para a vingança humana. Como a Bíblia alerta contra a vingança humana, como é que a Bíblia alerta? A vingança pertence ao Senhor. Não se vingue, espere pelo Senhor, diz o texto de Provérbios 20. Agora, você pode ficar indignado, isso você pode, isso aqui já até abordamos. Você não pode partir para as vias de fato, tomar sobre as suas mãos, fazer a maldade. Você precisa trabalhar para com os inimigos. Não é isso que diz o livro de Mateus? Devemos orar pelos nossos inimigos. Orar o quê? Ah, Senhor, meu inimigo é a coisa mais linda. Ah, como eu gosto do meu inimigo. Não, não é assim que você pode orar. Senhor, eu tinha vontade de comprar um revólver 38 e dar tiro ali na cara daquela pessoa, porque eu não gosto dela, Senhor, olha o mal que ela me fez. Mas, Senhor, tira isso do meu coração. Eu tinha vontade de encher ele de pancada, tira isso do meu coração, Senhor. Eu não posso alimentar esses pensamentos, eu preciso ser como Jesus. Senhor, ajude o fulano de tal a se converter. E, Senhor, me ajude a ele pagar aquela dívida também, porque não está fácil. Mas se ele não me pagar, Senhor, que ele não se perca por isso. Você orar pelos seus inimigos. Tem uma coisa difícil aqui, mas é o padrão para o cristianismo, viu? Esse negócio de atacar político nas redes sociais não é doutrina cristã. Né? Paulo diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Ah, mas eu não vou orar pelo Lula, nem vou orar pelo Bolsonaro. Pois é, irmãos, aí que está. Aí que é o negócio de falar de amor, mas não praticar o amor. Aí fala, não podemos praticar a ira, e aí na prática a gente pratica a ira, né? Porque você prefere ter quem? Um presidente brasileiro ou você prefere ter um Nero? Quem que você queria ter? Um Herodes? Um Herodes que manda torturar, matar, e até o médico, as pessoas da corte, todo mundo vive um pavor, porque se Herodes olhasse mal para você e desconfiasse de você,
cortava os dedos da sua mão, a língua, as orelhas, te torturava até a morte. Quem que você prefere? Um César ou um presidente brasileiro? Aí que está, devemos orar para que tenhamos paz, liberdade religiosa e para que as pessoas se convertam também, né? Então, às vezes discursamos muito sobre amor e praticamos a inclemência. E às vezes falamos que não, a ira, e na verdade estamos praticando justamente a ira. A vingança pertence ao Senhor. Vamos aqui para... Eu não estou vendo mais perguntas. Sidney Alves. Irmão Sidney sempre está comentando aí. O povo de Deus quebrava aliança com Deus e abdicava das bênçãos de Deus. É isso mesmo. E aí vinham as maldições, né? Porque a aliança, ela tinha as cláusulas rescisórias. Eu só vejo pergunta de interrogação. Tem que ter interrogação para eu encontrar a sua pergunta, viu? Romanos, capítulo 12. Estamos aí com 200 pessoas. Romanos, capítulo 12. Isso aqui é a prática da lição. Se você não colocar isso aqui em prática, aí nós ficamos na teoria. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Com aquele ali eu não me dou bem. Aqui na igreja tem esse grupo. Olha, no que depender de você, tenha paz com todos. Não arme ciladas. Não tire a outra pessoa da escala porque ele fez maldade. Não faça essas coisas na igreja. No que depender de você, tenha sempre a bandeira da paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Já falaram mal de você? Pois é. Já injuriaram você? Já bateram em você? Não te deixe vencer pelo mal. Pratique o bem. Isso aqui é o exemplo prático da nossa lição. Seu inimigo, o que você faz com ele? Põe fogo na cabeça dele. É o que a Bíblia falou. A você agir assim, você está colocando brasas vivas na cabeça dele. Ele vai queimar completamente. Porque ao ele praticar o mal, você é como a madeira do sândalo. Quanto mais ferem você, mais perfume você exala. Então, lembre que quem pode praticar a vingança é o Senhor. Você pode estar irado, indignado, mas você não pode perder o autocontrole. Entregue para Deus, ore pela conversão das pessoas. E saiba que se você faz o mal e não se converter, você também receberá a ira de Deus. Esse foi o nosso encontro, o nosso bate-papo. Então, a ira de Deus será aplicada no futuro. Não somos nós que vamos aplicar essa ira de Deus. Hoje, o que devemos fazer é amar os nossos inimigos, orar pelos nossos governantes, pedir para que possamos ter a nossa liberdade religiosa e pedir pela conversão dos outros. É isso que nos cumpre fazer. A ira de Deus vai ser tão terrível que nós precisamos pedir misericórdia por nós, para que Deus nos livre e sermos misericordiosos com os outros. Eu convido vocês agora a nos ajoelharmos e vamos orar para encerrar a nossa transmissão. Querido Deus, foi um período tão bom aqui com os nossos ouvintes, ficamos próximos, interagimos um pouco,
E que o Senhor possa abençoar cada pessoa agora que está saindo para o trabalho, para as suas atividades. Que nós tenhamos esse amor de Deus. É muito mais fácil manifestarmos a ira, mas a vingança nós queremos deixar contigo, Senhor. Então hoje nós pedimos que o Senhor tire a vingança do nosso coração e coloque dentro de nós o amor de Deus. E que quando o Senhor Jesus voltar, nós sejamos achados inocentes e recebamos o nosso galardão, a nossa recompensa. E que os ímpios e os maus sejam finalmente destruídos e que o mal desapareça, reinando apenas o amor e a paz, e que possamos viver eternamente no reino do amor do teu Filho. E em nome dele oramos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.